Olá, nono ano, bom dia galera, tudo bem? Então, vamos lá. Vou estar aqui passando para vocês, galera, um breve resumo, bem assim, breve mesmo, do nosso conteúdo do terceiro bimestre, que por enquanto está muito curto. Né? Eu comecei tratando com vocês sobre a relação da filosofia com a ciência, né? Essas duas questões, esses dois conceitos, filosofia da ciência, epistemologia, são alguns dos conteúdos, desculpa, que a gente vai estar tratando nesse terceiro bimestre, que eu quero que vocês relembrem nessa breve revisão que eu vou estar dando para vocês. Tá? O conteúdo está de boa, eu vou tocar aqui em alguns conceitos, alguns tópicos que eu vou querer que vocês realmente não só memorizem, mas entendam também, façam uma reflexão, né, para que tenha facilidade de vocês conseguirem fazer um ótimo teste e dar seguimento, né, ao nosso bimestre. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar tratando da epistemologia, e aí eu vou começar com o conceito do que é. A epistemologia, né, que significa ciência e conhecimento, é o estudo científico que trata dos problemas relacionados com a crença e o conhecimento, suas naturezas e limitações. A epistemologia estuda a origem, a estrutura e os métodos do saber. Também é conhecida como a teoria do conhecimento e relaciona-se com a metafísica, a lógica, a filosofia e a ciência. Então, pessoal, de início a gente tende a entender que a epistemologia é a teoria do conhecimento e ela vai estar correlacionada também com a filosofia nessa relação de refletir a origem dos conhecimentos, né, de tratar como esses conhecimentos surgiram e em participe com outras disciplinas também, ela vai estar se relacionando, né, não só com a filosofia, mas com a natureza, com a metafísica, com a ciência e tudo mais. E aí, a gente vai continuar. Uma das principais áreas da filosofia compreende a possibilidade do conhecimento, ou seja, se é possível o ser humano alcançar o conhecimento total e genuíno. Então, a epistemologia também vai tratar dessa relação, principalmente com a filosofia, né, de compreender a possibilidade de adquirir os conhecimentos. E aí os caminhos, né, os métodos que vão se chegar a esses conhecimentos, e a gente também vai estar tratando sobre isso, com a relação do empirismo e da racionalidade. A epistemologia ela também pode ser vista como filosofia da ciência. A epistemologia trata da natureza, da origem e validade do conhecimento e estuda também o grau de certeza do conhecimento científico, nas suas diferentes áreas, com o objetivo principal de estimar a sua importância para o espírito humano. Vou trazer para vocês aqui dois conceitos que eu acabei de falar com relação à epistemologia. E esses dois conceitos são duas posições que a epistemologia vai ter que vocês vão precisar estar cientes na hora de responder a essas questões. Uma é a empirista, tá? Que parte do princípio do conhecimento empírico, e a outra é a posição do racionalismo, tá? Que vai trazer aí um conhecimento mais racionalista. A posição empirista, né, diz que o conhecimento deve ser baseado na experiência, ou seja, no que for aprendido durante a vida. Então tem o conhecimento empírico, ele tem relação com a prática do dia a dia, com a experiência, né, com o fazer, né, com aquela relação ali de que pode, não pode dar certo. Né, eu vou estar fazendo uma experiência com determinada coisa, com fogo, com água, enfim, parte do princípio das ciências, que é muito usado na relação da ciência, é o método empírico, tá bom? É o método empírico. A posição racionalista é a que prega que a fonte do conhecimento se encontra na razão e não na experiência. Então, a parte do racionalismo ela já é um pouco mais inata, né, ao ser humano, ela já é algo que a gente tem implícito, né, com os nossos conhecimentos, com o nosso desenvolvimento da aprendizagem. Um exemplo, pessoal, né, é tratar e relevar mais o lado do racionalismo para a área da matemática, da metafísica, da física e tudo mais. A gente entende que por racionalidade, se a gente falar 1 mais 1 é 2, a gente sabe que isso é uma coisa racional, é um conhecimento racional e não tem discussão com relação a isso. 2 mais 2 vai ser 4. Né? Não existe uma reflexão filosófica que vá levar o fato que a gente possa tentar entender o porquê que isso acontece, ou então o porquê que 2 mais 2, ao invés de ser 4, não poderia ser 5. Porque isso não é um conhecimento racional. Tá? Não existe uma certa reflexão a respeito dele. Ele é racional e ponto.
Então, a partindo, né, dessa relação da epistemologia, nós vamos entender basicamente como funciona, né, a origem do conhecimento, a teoria desse conhecimento e a metodologia de como chegar a esse conhecimento. A gente tem duas, né, posições para poder chegar, para poder usar essas teorias, e uma é a empírica e a outra é a racional. Beleza? E aí, pessoal, trazendo aqui para o livro de vocês, eu vou ler duas questõezinhas rápidas para que vocês possam entender a relação de ciência, né, o que ela quer dizer, e também vou falar sobre filosofia da ciência de uma forma um pouco mais esclarecida. Pessoal, do ponto de vista filosófico, há concepções variadas sobre o significado da palavra ciência. Em linhas gerais, podemos defini-la como uma área da atividade humana que tem como propósito desenvolver saberes sistematizados, metodicamente adquiridos, comprovados e empiricamente demonstráveis, concernentes ao mundo em que vivemos. Então, pessoal, quando a gente trata da área da ciência, nós estamos falando sobre saberes sistematizados, né, metodicamente adquiridos, comprovados, empíricos e tudo mais. Então, se eu perguntasse para vocês em algum determinado momento, né, se pudermos refletir sobre o que é a ciência, o que trata a área da ciência, vocês vão saber me responder. Tá? Não vou pedir textões, não vou pedir resumos de nada. Eu quero simplesmente pura e diretamente, né, o que seria a ciência, o que é a área da ciência. Tá bom? Outra coisa que a gente vai tratar é a filosofia da ciência. A função de estudar as técnicas, analisar os procedimentos e os princípios basilares das atividades científicas cabe a um ramo específico da filosofia. Esse ramo é denominado filosofia da ciência. Do mesmo modo que as ciências naturais estudam a natureza, objetivando compreendê-las, a filosofia da ciência indaga fundamentos, as práticas e os procedimentos científicos. Né? Então, o que a gente trata como filosofia da ciência? A partir do momento que a gente estuda a ciência partindo da natureza e a gente tenta compreendê-la, aquela natureza, aquele acontecimento, sabe? Aqueles fatos, né, que acontecem, enfim, por que ocorrem estes tsunamis, por que ocorrem os furacões, né? Enfim, essas questões naturais, né? Por que a ciência trata disso? A filosofia da ciência vai estar tratando a reflexão do porquê social, historicamente, esse tipo de coisas acontece. E o porquê estudar isso, o porquê tratar disso e o porquê refletir disso. Né? A gente vai estar indagando esses acontecimentos, a gente vai estar propondo reflexões, né, com base na ciência natural, na ciência da natureza. Então são coisas um pouco diferentes, né, mas que são assim similares, né? A gente entende como similares. Então, pessoal, é isto, tá? Particularmente falando, o nosso conteúdo ele ainda é um pouco maior, mas diante, né, enfim, do que temos até agora, o que vocês precisam entender é a relação da ciência com a filosofia e o que significa a epistemologia. Nós temos um slide no Google Classroom, tá, que eu deixei para vocês, né, que vocês possam dar uma olhada. Estudem também pelo slide, pode estar um pouco mais esclarecedor. E a princípio, né, o nosso primeiro momento, essa relação da ciência com a filosofia vai ser algo também que vocês vão precisar estar estudando para que vocês possam, né, ter pelo menos um embasamento para as nossas futuras avaliações. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês e até mais.